Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o RECT, o fundo de lajes aí da REC. E, cara, mais um mês acompanhando, a situação segue delicada, distribuição caindo, né? Cara, a situação desse fundo não é fácil, né? Não é fácil mesmo. E o cotista vai ter que ter muita paciência, mais do que ele já teve, né? Para mim aqui é uma sucessão de decisões mal tomadas e tá chegamos nesse ponto aí, e na minha visão, daqui para frente é só para trás, né? Se não vender nada. Enfim, novas locações e tal, locação, devolução, 130 metros para lá, 500 metros para cá, não sei o que, isso aí não vai resolver a vida do fundo. Aqui ele comenta, dado grande novidade do mês. A distribuição de rendimentos desse mês foi reduzida com o objetivo de preservar o fluxo de caixa do fundo. O fundo irá reter cerca de 5% do resultado caixa no primeiro e no segundo semestre de 24. Este recurso será utilizado para fazer frente ao pagamento das parcelas de amortização do passivo do fundo, postergando, assim, a necessidade de uma nova captação de recursos. Como alternativa a uma captação de recursos, a gestão continuou buscando a venda de ativos, desde que em valores justos e adequados para o fundo. Só que aquela coisa, galera, o fundo está numa situação super delicada. Né? Foi colocado nessa situação a partir do momento que a gestão decidiu comprar o Matarazzo. Né? Aquele velho problema que a gente já comentou em vídeos passados e tudo. Né? A gente já sabe desse tipo de problema. E aí agora ele fica tentando resolver. Tá aquele brinquedinho que tem no circo lá, que o cara fica equilibrando o prato. O Rect é isso, equilibrando o prato. O prato tá toda hora que quer cair. E o gestor vai lá e deu trabalho para equilibrar o prato, trabalho para equilibrar o prato. Precisava estar nessa situação? Não precisava. Se não tivesse comprado uma Matarazzo, tava super de boa. Mas aí a vontade de comprar imóvel é muito maior do que ter a responsabilidade do cotista, e agora está nessa situação. Rendimento caindo, 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 caindo. Chegou agora no menor patamar de 36 centavos. A gente segue aguardando aí para ver a situação desse fundo nos próximos meses, né? Aqui ele comenta sobre o passivo do fundo, a gente consegue ver aqui, principal correção em juros, né? Então a gente tem aqui de juros acumulados 10 milhões de reais, correção monetária 43 e principal 128, né? E ele explica aqui que o valor do principal vem só com o dinheiro de captação, venda de ativos, 5% do lucro caixa, que é isso que ele está retendo, ele já retendo dinheiro para pagar este carinha aqui, né? Correção monetária e juros vem das receitas do fundo. Então, se você correção monetária e juros, passa pela DRE do fundo. Então, o fundo hoje tem uma necessidade de caixa de 128 milhões de reais, é bastante dinheiro, e ele não tem de onde tirar. Se a gente pegar aqui disponibilidades do fundo, a gente está falando de algo em torno de 15, 16,5, 18 milhões de reais, vai. Arredondando para baixo aí um pouquinho. Então o fundo tem 18 milhões de reais, tem este fluxo aqui bem elevado, o fluxo do Evolution é 4 milhões e 300 por ano, o Barra, eles fizeram aí uma artimanha para diminuir o fluxo de amortização, que vai durar até julho de 24. Está acabando esta questão. E aí, eles têm alguns caminhos para fazer, né? Vender ativo. Eles ficam batendo muito nessa tecla do valor adequado, galera, mas assim, na minha visão, minha opinião é o seguinte: quando você alavanca um fundo de forma irresponsável e lida com essa alavancagem de forma irresponsável, minha opinião foi o que o Rect fez foi extremamente irresponsável, porque o fundo emitiu dinheiro para fazer hedge de dívida, esse dinheiro virou imóvel e deixou o fundo nessa situação delicada. Então, para mim, foi muito responsável o que fizeram nesse fundo. E aí, o que acontece? Agora, não adianta ficar nessa de, só vou vender por um valor adequado, só vou vender por um valor adequado e tal. O fundo não está em condição de apitar nada. O comprador na outra ponta faz o que quiser com o RECT. Porque o RECT precisa de dinheiro. Então, ele fica numa situação muito ruim para negociar. E se ele tivesse, né, cara, é tudo culpa do Matarazzo. Se ele tivesse, imagina, galera, putz, nós estamos falando de principal de 128 milhões de reais, ele tem 18. O Matarazzo ele pagou 53, que foi? Matarazzo, 57. Fazemos os cálculos, 57 mais 18, 75 dividido por 130
vou arredondar o 128 para 130, o fundo tinha 57% do fluxo de principal parado. Não era para estar passando calor com a alavancagem. Aí a gestão, de forma extremamente responsável, vamos comprar Matarazzo, porque o Matarazzo é lindo, maravilhoso, não sei o que e tal, comprar Matarazzo. Aí o fundo ficou nessa situação apertada. Cara, se não tivesse feito isso, tava tudo tão mais fácil, tudo mais tranquilo de lidar. O cotista não tava passando calor. Então não tem jeito de ficar brigando por valor adequado. O fundo não está em condição, nem em posição de negociar alguma coisa, de exigir alguma coisa numa negociação. Então, infelizmente, ele vai ter que aceitar um negócio ruim, porque essas renegociações, tirando proveito do cotista e tal, cara, isso só vai jogando a cota dele mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. E para mim, na minha visão, o mercado ainda precifica esse fundo de forma muito otimista, porque você vê, por exemplo, você pega um SARI da vida, o SARI já foi precificado a 15%, o RECT, salvo engano, nunca foi precificado a 15% de yield, né? O Autônomo, né? O AIEC, 18%. E para mim, tanto o SARI quanto o Autônomo são fundos muito mais tranquilos que o RECT. Então eles ainda tiveram a colher de chá do mercado não bater tão forte assim na cotação deles. E eles mesmo assim ficam errando e deixando o fundo nessa situação, né? Que é muito ruim. Então, cara, assim, velho, putz, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer aqui no RECT. É vender imóvel e pronto. Ah, mas não tá vendo no preço que a gente quer. No português bem claro, foda-se. Não comprasse o Matarazzo. Desfaz esse negócio, vende esse Matarazzo. Não fica esperando esse trem, vai valorizar, vamos ganhar um dinheirão com o Matarazzo. Cara, vende esse negócio, o fundo não tá em condição de ficar nessa. Aí fica sempre tentando empurrar e tal, daqui a pouco vai lá e chama a emissão abaixo do VP, igual já fez no passado. Então, assim, situação muito delicada aí do RECT. Agora com essa questão de reter os rendimentos para tentar segurar um pouco, para ter reserva para poder bancar essas amortizações. O fundo gerou 3 milhões e 400, pagou 3, né? Juntou aí 300 mil mais ou menos, 310 mil aí nesse mês, e vai começar a juntar de 310 300 mil, 300 mil, para tentar chegar lá na frente e conseguir empurrar essa necessidade um pouco mais além. Galera, do jeito que tá aí nas coisas, fala com vocês, hein? Esse fluxo, o CRI barra, que é o grosso da dívida dele, né? Estamos falando de mais de 100 milhões de reais. O fluxo é muito elevado, é bem mais elevado do que o Evolution. O Evolution, o fluxo aí é de 4 milhões e 300, né? Fazendo aí uma conta de padaria, o CRI barra pode ter um fluxo tipo 2 vezes a 3 vezes maior do que o do Evolution. Nós estamos falando de um fundo que vai ter uma necessidade de caixa de quase 15 milhões no ano. Isso aqui, ó, vai acabar rápido. E aí ficar retendo 5% da receita vai só postergar o quê? 1, 2 meses no máximo, né? Pensar, em um ano o caixa dele acaba, se ele juntar 300 mil por mês, estamos falando de 3.600, quase 4 milhões de reais, ganha um mês de lambuja, não resolve o problema. Então, assim, minha opinião sobre o RECT, ou a gestão para de lidar com essa alavancagem como fosse brincadeira e resolve isso de uma vez por todas, falta de ser feito, ou vai ficar sempre nessa, assim, catando cavaco, tentando resolver. O cachorro, sabe quando o cachorro tá querendo morder o rabo e fica rodando, nunca sai do lugar? É o RECT. É o cachorro correndo atrás do rabo. Não dá, velho. Então a gente aguarda aí, torcendo pro melhor do fundo, né? Os cotistas não merecem se ferrar nessa história, mas tem alguma coisa que ser feita, né? Galera, é isso aí. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade eu trago aí pra vocês. Fui.